Continuando o estudo anterior, dando continuidade ao vídeo onde foi parado, nós vimos o seguinte: uma vez que estamos estudando sobre os 480 anos, como ele aparece na Bíblia. E o último vídeo nós então concluímos que o ano 2030 ele aparece na história da Babilônia, desde Babel, que iniciou no ano 2030, a diferença entre Babilônia e América, e por fim aponta então para 2030, que é exatamente, a cronologia também indica que 2030 é o último ano do sexto milênio, né? Ou seja, os 6.000 anos chegam ao fim. E esses 6.000 anos é representação dos 6 dias da criação e o 7º de descanso, representando o 7º milênio como descanso aqui, aliás, na eternidade, com a volta de Jesus. Agora observe, quando nós analisamos o post anterior, nós aqui mostramos para vocês que da destruição de Jerusalém ao final do 6º milênio também são 4 períodos de 490 anos. E nós podemos ver que o último período, né, a última quadra de 490, ela iniciou no ano de 1540. E o que houve nesse ano de 1540 que deu início ao último período dos 490 anos? O que houve foi a criação dos jesuítas, ou seja, a Companhia de Jesus. E vamos ver nesse quadro que a Companhia de Jesus ela surgiu formalmente com a assinatura da bula pelo Papa Paulo III, quando ele assinou a bula Regimini Militantes Ecclesiae, aprovando então formalmente a Companhia de Jesus, que foi no dia 27 de setembro de 1540, no calendário da época, que era o juliano. Mas no calendário gregoriano proléptico, ou seja, né, retroagindo o nosso calendário atual, a época, né, ao ano 1540, então essa data passa a ser 7 de outubro. Ou seja, a mesma data que é 27 de setembro no calendário juliano da época corresponde ao dia 7 de outubro de 1540 como o início da Companhia de Jesus. E quando nós analisamos esse início e fazemos a partição como foi a profecia de Daniel, né, isso aqui é só usando a partição, aqui não é repetição da profecia de Daniel, é só nós fazemos uma comparação. Nós percebemos que quando completou 483 anos da Companhia de Jesus, e exatamente no mesmo dia, 7 de outubro, começou a guerra Israel-Hamas. Isso foi 7 de outubro de 2023, exatamente 483 anos. O que então dividiu aí esses 490 anos em 483 anos e depois os últimos 7 anos até 2030. Então foi um acontecimento bem datado e que nos deixa um alerta para acompanhar o desenrolar até hoje, né, dessa guerra, cessar-fogo, recomeça, para entender o objetivo dessa guerra, como eu já expliquei em vários vídeos anteriores, porque Israel não quer o fim da guerra, né? Existe aí um plano muito maior do que a guerra, muito maior do que Israel, muito maior do que o Hamas, que precisa ser cumprido. E à luz do que foi criada a Companhia de Jesus, né, o jesuíta, para combater a reforma, ou seja, um movimento contra a reforma, de perseguir, prender e matar os cristãos, e ao mesmo tempo também catequizar, né, no sentido de instituições de ensino, escolas, universidades, igrejas, para fazer com que houvesse um movimento contra o evangelho, né, inclusive pregando um falso evangelho. E então nós, aplicando tudo isso ao que ocorreu, a esse início da guerra, é como se Deus tivesse uma mensagem para nos dar, para dizer que a mensagem, o evangelho precisa ser pregado em todo mundo antes que Jesus volte. E nós sabemos que em sua maioria os países muçulmanos, eles são anticristãos, eles não só não aceitam, mas como perseguem, mata, prende, dependendo de cada país, alguns mais radicais, outros menos, mas eles são contrários ao cristianismo, eles não permitem nem seus cidadãos terem a escolha de cristão, eles são tratados como inimigos. Então como é que Jesus vai voltar se o evangelho não entrar nesses locais? Então o evangelho tem que ser entrado de várias maneiras, seja pelo meio digital, que inclusive é bloqueado, é vigiado pelos governos ditatoriais, mas tudo isso ele precisa ter um fim, né? E senão Jesus nunca voltaria. Mas por isso que eu entendo que essa guerra ele tem esse propósito, seja através de acordos, seja através de pressão internacional, seja através da própria guerra, a expansão da guerra, levar ao enfraquecimento desses países, e eles vão ter que ceder ao evangelho, né? Isso é profecia e precisa se cumprir.
e não vai demorar muito esse cumprimento. E o que nós podemos ainda continuar, esses 480 anos, nós podemos ver que ele também se repete aqui com a criação do jesuíta em 1540, quando nós somamos aí 480 anos, chegamos ao ano 2020. E o ano 2020 foi um ano, realmente, foi aquele ano, né, que começou a grande crise sanitária, a pandemia, e ela serviu de alerta para o mundo, ela fez com que o mundo progredisse 10 anos ao que se esperava, né, em relação à tecnologia, a muitas coisas que precisou avançar durante a crise. Além de que, né, todos os governos, independente da religião, ideologia, partido, seja como for, mas praticamente o mundo inteiro se teve que adotar medidas para conter essa crise, e isso foi de uma maneira geral e mundial. Então foi um aviso, né? Ao final dos 480 anos vem um aviso, Deus dá um aviso de que em breve, muito em breve, algo maior vai acontecer. E no caso de Noé foram 120 anos, mas em outros casos, né, pode fechar nos 490, como esse caso aqui que nós já vimos que entre o jesuíta e o final dos 6.000 anos, 2030, são 490, então resta aí um prazo de 10 anos entre a crise sanitária e o fim do mundo. Então a crise, ela serviu como um alerta, como um aviso de um juízo que estava para acontecer nesse período, de algo muito maior, mais abrangente, até mais terrível, catastrófico para uns, mas para outros é esperança e paz. Isso foi um aviso, e nós não devemos esquecer esse aviso que nós temos, e os números estão aqui nos falando, está nos trazendo essa informação. Quando a gente calcula, a gente entende que tudo isso está fazendo parte aí de um projeto, de um plano muito maior que Deus tem para a sua igreja. E como nós vimos que dentro do jesuíta para a guerra de Israel, no dia 7 de outubro, aliás, em 2023, foram 483 anos, mais 7, fecha os 490. E quando nós vimos em relação aos 480, então foi no ano 2020. Dessa maneira, a gente vai ver que também esses 480 anos, ele pode ser calculado também a partir do início do Concílio de Trento. É um concílio, porque o Concílio de Trento? Para entender o que houve. O Concílio de Trento, ele se reuniu para dar uma resposta aos reformadores, né? A reforma surgiu com grande crítica à igreja, ao desmando, à corrupção, à falsificação doutrinária, em muitas coisas que os protestantes começaram a criticar os desmandos da igreja. Então a igreja convocou o Concílio de Trento para dar uma resposta à reforma, e o movimento contra a reforma não só foi nesse sentido de combater, mas também de corrigir os desmandos da própria igreja. E nesse concílio foram estabelecidas várias medidas, como, por exemplo, a autoridade da tradição e da escritura, contrariando o que o protestantismo pregava, né? Somente as escrituras, né? Que sola escritura, ou seja, somente pela escritura como fonte de fé e regra de prática. Enquanto a igreja ela aceita a tradição e muitas vezes coloca a tradição acima da Bíblia, como é o caso do domingo, ao dizer que Jesus substituiu o sábado pelo domingo, e isso com base na tradição, porque na Bíblia não tem. E o protestantismo, que segue a Bíblia, só a escritura, eles vão aceitar o sábado como dia do Senhor, não o domingo. O domingo é baseado na tradição, o sábado é na palavra de Deus. Também nesse concílio ficou estabelecida a justificação pela fé e as obras, não contrariando também os dogmas protestantes de sola fide, né? De salvação somente pela fé. E dessa maneira também a igreja, então, aí mais uma vez, colocando doutrinas falsas, substituindo a palavra de Deus. Com isso, né, podemos dizer que houve uma divisão definitiva entre católicos e protestantes. Até então, nós vimos que no ano 313, ao Constantino se converter ao cristianismo, ou abraçar a fé, ou seja, como alguns dizem que não foi verdadeiro, genuíno, mas houve ali
aquela união do paganismo com o cristianismo, do Estado com a igreja, e aí o cristianismo foi se misturando ao longo dessa época, criando, então, dando origem à Igreja Católica. Mas eles continuaram juntos, os católicos ainda perseguindo os cristãos porque se achava que a igreja é verdadeira, mas agora no Concílio de Trento ele vê assim formalmente essa divisão, católicos e protestantes, e essa divisão mostrou pelo que cada um passou a adotar. Os cristãos, né, os protestantes, somente a Bíblia. Os católicos, a Bíblia, mas também a tradição e outras formalidades que vão além da Bíblia. Também nesse concílio, então, estabeleceu a transubstanciação, que é quando o pão e o vinho se transformam no corpo e o sangue de Cristo durante a Eucaristia, né? Que isso aí já não tem, além de não ter nenhuma comparação no mundo protestante, não tem nenhum fundamento bíblico. É só por autoridade da igreja. E ela também estabeleceu o culto aos santos e à Virgem Maria. Foi a partir do Concílio de Trento que ficou formalizado o culto aos santos, né? Ou seja, veneração aos santos, às imagens, adoração a ídolos e a veneração à Virgem Maria. E também aí então o catecismo passou a ser o livro oficial de doutrina, regra, fé e prática do catolicismo, não a Bíblia, mas o catecismo, que é o livro das tradições de Roma, né? Ou seja, da Igreja Romana. E a instituição da missa, como nós temos até em nossos dias, exceto pelo latim. Né? Para a missa em latim, ela foi então revogada a partir do Concílio do Vaticano II, mas a instituição da missa em si, como ainda é hoje, ela foi então instituída aí a partir do Concílio de Trento. E quando nós contamos esse período do Concílio de Trento e somamos 480 anos, nós chegamos ao ano 2025, que é o nosso ano. E o Concílio de Trento ele teve início no dia 13 de dezembro de 1545. Aqui, 13 de dezembro de 1545 foi quando teve início. E nós estamos agora, 480 anos depois, de 2025, pode ser que aponte para também algo, né, algo que possa acontecer nesse final de ano de 2025, aí mês de dezembro. Né? E se vocês lembrarem, lá na história de Esté, conta que Amã estabeleceu o dia 13 do mês de Adar como a data que eles iriam exterminar todos os judeus. 13 do mês de Adar, é o último mês do calendário judaico, o último mês, dia 13 de Adar. Então, se a gente fizer uma correspondência, não em termos assim de cálculo, mas só correspondência de calendário, nós podemos ver que o nosso calendário atual, o último mês é dezembro. Então, 13 de Adar seria 13 hoje de dezembro. Só por uma correlação de calendário. E isso também já nos deixa aí um alerta, né? Nos deixa aí alerta, porque o Concílio de Trento foi como que eles se reuniram, vamos dizer assim, para extinguir o cristianismo, extinguir o povo de Deus, com a Contra-Reforma, seja de maneira direta pela Inquisição, pela morte, pela tortura, pela prisão, seja também abafando através dos seus ensinamentos falsos, contrário à Bíblia que eles estabeleceram lá nesse concílio. Então tem uma correlação aí intrigante de exatamente ter ocorrido no dia 13 do mês de dezembro, que seria Adar no calendário judaico. E aí podemos esperar algo nesse final de 2025. Vamos observar agora o calendário do dilúvio, que ele também nos traz uma informação muito boa. Com base no calendário atual, né, ou seja, adotando o calendário do dilúvio da época, mas com as datas do nosso calendário atual. Então, o primeiro dia do mês, quando inicia o calendário bíblico, é Nisan ou Abib, e hoje corresponde ao dia 29 de março. Logo, no 10º dia do segundo mês é quando Noé entra na arca, que corresponde ao dia 8 de maio. E no dia 8 de maio nós vimos que foi o dia exato da eleição do atual Papa, né? O pastor Robert Francis, aliás, né, o Robert Francis Prevost, que foi eleito Papa, adotando o nome aí do Papa Leão XIV.
E isso ocorreu dia 8 de maio. Veja que esse 8 de maio, de acordo com o calendário atual, ele corresponde ao 10º dia do segundo mês, quando Noé entra na arca. Ele espera aí 7 dias, então depois de 7 dias, no 10º dia do segundo mês, que seria que foi 15 de maio, então começa a chover e chove por 40 dias. E durante esses 40 dias de chuva, segue-se então até 150 dias, é quando esses 150 dias ele ocorre então no dia 12 de outubro, é quando a arca ela encalha, né, ou para em cima do Ararat, num dos montes Ararat, que foi no dia 17 do 7º mês, ou seja, no calendário judaico 17 de Tishri, que corresponde ao dia 12 de outubro com o nosso calendário atual, conforme nós vimos que esse dia também foi o dia da queda de Babilônia e o dia do descobrimento da América. Então tem uma relação muito grande nessa data. Nesse exato ano de 2025 se esperava, né, que ocorresse algo, né, nesse sentido, de dia 12 de outubro, e realmente ocorreu, né, devido à questão envolvendo aí os Estados Unidos e Israel, entre Donald Trump e Netanyahu, e aí tem a questão do fuso horário, mas todo o movimento começou exatamente do dia 12 para o dia 13. Né, para alguns países e alguns lugares era madrugada, para outros era raiando o dia, mas isso começou do dia exatamente 12 para 13, a assinatura lá do cessar-fogo entre Israel e Hamas, envolvendo aí vários países do Oriente Médio, não só Israel, mas o Catar, a Arábia, Egito, a Turquia, mostrando ali eles se unindo, fazendo um acordo ali para por fim a esses conflitos, aceitar Israel, 2 estados lá e tudo mais. Né? Todo esse movimento que alguns acreditam ter sido um segundo acordo, porque o primeiro é o que chama do Pacto de Abraão, que foi celebrado no dia 15 de setembro de 2020, ainda no primeiro mandato de Donald Trump. E agora ele assina um segundo acordo. Então estamos vendo aí que houve todo um ocorrido, uma movimentação nesse dia. E o calendário do dilúvio ainda aponta para o primeiro dia do 10º mês, é quando começa a aparecer o topo das montanhas, ou seja, o pico dos montes começa a aparecer no dia 1º do 10º mês, que no nosso calendário atual é o dia 27 de dezembro. Então, tanto o final do Concílio de Trento aponta para dezembro, né, uma vez que ele iniciou em 13 de dezembro de 1545, então a questão é, será o início do 6º selo? Eu vou explicar muito bem no próximo vídeo. Vou falar exatamente dos 7 selos e dando uma ênfase no 6º selo, que se ocorrer vamos perceber os sinais de uma maneira literal do 6º selo indicando esse ocorrido, mas vai ser o estudo para o próximo vídeo. Então nós estamos sem dúvida nos eventos finais, e o livro Eventos Finais ele fala de um falso reavivamento, porque Satanás sempre procura se antecipar a Deus, né? E ele conhece o calendário, ele sabe que pouco tempo lhe resta, então ele procura se antecipar. Ele sabe que vai vir um grande movimento mundial da pregação do evangelho em todo o mundo para que venha o fim, e ele vai fazer de tudo para atrapalhar, para bloquear, para impedir, surgindo até falso reavivamento, para que as pessoas não creiam em Deus, não aceitem Jesus, não sejam salvos. E esse falso reavivamento é justamente uma das armas que ele vai usar para enganar, né? Mas ninguém necessita ser enganado, porque nós temos a palavra de Deus, só é enganado quem quiser. Dessa maneira nós esperamos aqui dentro do final de 2025 para do começo de 2026 que possa ter início, né, se for o caso, as últimas profecias ao longo ainda do tempo que resta até 2030, até o final dos 6.000 anos, mas que pelo menos passa a ter início. É claro que nem todos vão perceber, né? Como foi no dia de Noé, nem todos perceberam, mas vamos ter o selamento, sacudidura, o alto clamor, o decreto dominical, tudo isso pode ocorrer a partir aí de final de 2025, início de 2026.